noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Nova lei poderá caçar o alvará de postos de combustíveis que venderem produtos adulterados. Saiu do hospital hoje o jovem que escapou da morte após levar 2 tiros na cabeça e ser enterrado vivo. Telas de Cândido Portinari deixam a Igrejinha da Pampulha para serem restauradas e em breve a igreja será fechada para reforma. Setor de materiais de construção comemora o aquecimento nas vendas. Estudantes, professores e a comunidade já estão denunciando problemas estruturais nas escolas por um aplicativo. Os principais são encontrados aí nas quadras, vestiários e computadores. As escolas são assunto de outra reportagem no Jornal de hoje. Vamos mostrar que mais da metade delas está registrando brigas entre os pais pelo WhatsApp. E nas fazendas de café, a florada farta indica que a próxima colheita poderá bater recorde em Minas. Nossa série Malas Prontas visita hoje a cidade de Biribiri, pertinho de Diamantina. Além de belezas naturais, lá tem uma vila pequenina e super charmosa. Todos os detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. O plenário do Senado analisa neste momento o afastamento de Aécio Neves do cargo. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal afastou o senador do mandato, mas a Corte definiu que o Senado poderia rever a decisão. Na sessão que começou nesta tarde, 10 senadores poderão proferir discurso. 5 a favor e 5 contra. Essa é também uma decisão do Supremo. O senador Antônio Anastasia, do PSDB mineiro, afirmou que as medidas cautelares, abre aspas, não têm cabimento, fecha aspas, uma vez que o processo penal que julga o caso de Aécio Neves não foi concluído. Depois das falas, os líderes poderão orientar o voto das bancadas e, então, o plenário deve encaminhar a votação aberta e nominal, como definiu o Supremo. É preciso um mínimo, um número de 41 votos, o que representa a maioria absoluta dos senadores para encerrar a sessão. Caso contrário, a votação deverá ser repetida. As 14 telas de Cândido Portinari que ficam na igreja de São Francisco de Assis, a Igrejinha da Pampulha, aqui na capital, e retratam a Via Sacra, deixaram a igreja hoje. Elas foram retiradas para serem restauradas. No mês que vem, o templo será fechado para reformas durante 1 ano, tempo que o Centro de Conservação e Restauração de Bens Culturais da Escola de Belas Artes da UFMG vai ter para trabalhar nas obras. As 14 telas de Cândido Portinari foram retiradas no início da tarde de hoje. As obras foram encaminhadas ao Centro de Conservação e Restauro de Bens Culturais da UFMG. Apesar da retirada dos quadros, a restauração só vai começar em fevereiro do ano que vem. Lá elas vão ser documentadas novamente, nós vamos estudar, se for necessário, estudar alguma tipologia de detonação específica, isso vai ser levado em conta também. E para depois desse laudo já elaborado, bem concreto, nós iniciarmos os trabalhos de intervenção. As imagens retratam as estações da Via Sacra, obras importantes que recebem turistas de todo o mundo. A partir da metade do mês que vem, a igreja de São Francisco de Assis vai estar fechada para a visitação. É que o local vai passar por obras. Hoje, um dos principais problemas enfrentados por aqui é a infiltração nas paredes e também no teto. A previsão é que a igreja seja reaberta no final do ano que vem. É uma importância enorme, tanto artística, porque elas são desde o princípio da capela, que foi de Portinari, As obras vão ajudar o Complexo da Pampulha a cumprir todas as exigências da Unesco, já que o local foi considerado Patrimônio Cultural da Humanidade no ano passado. A expectativa de 1 ano realmente é deixar saudade, mas nós sabemos que o cuidado com essa grande obra de Portinari e de Niemeyer e também o templo religioso que tem um significado muito grande para os católicos de Belo Horizonte e de outros lugares, quando voltar renovada, repaginada, mais bonita, para acolher de novo os fiéis que aqui desejarem participar. A igrejinha vai fazer falta, né, gente?
Bom, e um outro assunto do nosso jornal. Estudantes, professores e a comunidade já estão apontando os problemas estruturais que encontram nas escolas mineiras. O processo é bem ágil e feito no aplicativo, na ponta do lápis, direto no celular. A iniciativa é do Tribunal de Contas do Estado. Até agora, 485 reclamações foram registradas em 13 municípios. As principais reclamações são sobre quadras, vestiários e computadores. A reclamação vai direto para o diretor da escola. Se ele não resolve o problema, vai para o secretário de Educação. Não resolveu ainda? O aplicativo manda a notificação direto para o prefeito. A ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais possibilita aos alunos, professores, funcionários, pais e a comunidade responder o questionário em relação à qualidade dos serviços prestados nas escolas públicas do estado. É um instrumento à disposição da sociedade, do cidadão, desde os pais de aluno, professores, diretores, alunos, enfim, e cidadão de um modo geral, para controlar a qualidade da estrutura das escolas públicas. Além das perguntas, existe um espaço para o envio de fotos e vídeos de problemas encontrados nas escolas. As informações são repassadas aos gestores das instituições, que devem responder dentro de 7 dias. Se o diretor não responder dentro desse prazo, essas comunicações elas são simultaneamente levadas ao conhecimento dos secretários de educação, dos prefeitos e também do Tribunal de Contas. Se o gestor, o diretor da escola, não tomou as providências, caberá ao secretário fazê-lo. E se este não fez, ao prefeito. Jefferson usou o aplicativo para contar sobre um problema na escola em que ele estuda. Às vezes o portão fica aberto e entra a pessoa que não é da escola e tal. Aí fica meio difícil para identificar quem é estudante e quem não é. José Américo é diretor da escola em que Jefferson estuda. Ele recebeu a reclamação do aluno e já fez algumas alterações para resolver o problema. No caso do portão foi bom, porque como foi uma questão do turno noturno, que são alunos adultos, a gente teve a possibilidade de mudar, de fazer algumas alterações de acordo com a solicitação da própria comunidade. E o aplicativo na ponta do lápis caiu no gosto dos alunos. Talvez a minha dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, então com a minha dúvida postando naquele aplicativo, ele pode ajudar e servir para várias outras escolas. Eu achei a ideia bem interessante, mais um canal de conversa dos alunos com o diretor e tudo. Achei bem interessante a iniciativa, acho que vai ajudar bastante. O aplicativo, por enquanto, está disponível apenas para Android e é simples e fácil de mexer. O ambiente escolar continua a ser assunto aqui no nosso jornal. E pelo seguinte, o aplicativo WhatsApp, uma das redes sociais preferidas dos brasileiros, ajuda muito a gente no dia a dia. É rápido, fácil e de graça. Mas dentro das escolas ele está causando confusão. E não entre as crianças ou adolescentes, mas entre os adultos. Uma pesquisa feita em todo o país revelou que de cada 10 escolas, 6 já registraram conflitos entre pais de alunos em grupos de WhatsApp. A Dani tem 3 filhos na escola e entrou em grupos de WhatsApp criados pelos pais dos alunos. São mais de 300 mensagens por dia e muitas vezes os assuntos são polêmicos. O pai posta lá uma reportagem sobre educação, aparentemente é algo construtivo. Aí você vai ver, tem uma ideologia por trás. Tem uma questão partidária, tem uma questão religiosa, e o trem vai para esse lado, e aí surge a briga. Os conflitos que começam nos grupos de WhatsApp criados pelos pais já são responsáveis por quase 80% dos incidentes escolares. Uma pesquisa feita em 200 escolas do país mostra que 6 em cada 10 colégios têm registros de desentendimentos entre os parentes. Um problema que pode afetar o rendimento do aluno. A pesquisa constatou, por exemplo, uma troca de mensagens em que uma pessoa sugere que passem desodorante nas crianças. Outra diz que pior que menino fedorento é menina com perfume barato. A resposta é de que nem todas as mães são peruas que podem ir ao shopping comprar perfume caro. Em outra polêmica, pais dizem que é absurdo uma paralisação na escola. Classificam como uma desculpa para não ter aula. E as professoras chegam a ser ofendidas como se estivessem de vagabundagem. Essa diretora educacional diz que muitos conflitos chegam na sala de aula. Às vezes a mãe que não quer que o aluno fique na mesma sala do problema que aconteceu, aí às vezes a gente tem que trocar o aluno de sala, e aí a coisa vai crescendo muito, vai tomando uma dimensão muito grande. A pesquisa também analisou o comportamento das crianças nas redes sociais. 48% dos alunos disseram que já presenciaram o cyberbullying.
as perseguições na internet. Essa escola discute os riscos para quem posta fotos e comentários ofensivos sobre os colegas. Que a gente provou para eles que isso é crime, mostrando as leis, mostrou para eles que nada fica oculto na internet, que é só uma ilusão achar que está tudo tranquilo. E para eles é muito fácil ofender atrás da tela, né? Sem olhar nos olhos das pessoas. Agora é crime e tem como você rastrear de onde que a pessoa fez aquele cyberbullying e a pessoa pode ser presa e ela fica como criminosa. Pois é, ela já fez a lição, aprendeu tudo, né? Mas não só por isso, gente. Vamos reler as mensagens antes de enviar e, sobretudo, escolher as palavras com cuidado, porque prudência faz bem para todo mundo, né? Essa pesquisa que a gente mostrou aí na matéria foi feita pelo Instituto Start Ética Digital. E recebeu alta hoje um jovem que levou 2 tiros, pauladas na cabeça e chegou a ser dado como morto em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte. Luciana vai nos contar essa história agora, direto da redação. Boa noite, Luciana. Boa noite, Nácia. Boa noite a todos. Parece roteiro de filme, mas não é, é vida real. Um jovem de 17 anos, ele chegou a ser jurado de morte por traficantes do bairro Azteca, em Santa Luzia, na região metropolitana, por furtar 30 gramas de maconha. Os próprios autores do espancamento acharam que o rapaz havia morrido e enterraram o corpo. Mas ele sobreviveu e acordou debaixo da terra. Chegou a ser socorrido, levado para o Hospital de Pronto-Socorro João 23, onde ficou internado por 2 meses. Lá, inclusive, ele que tinha 17 anos, completou 18 anos internado. E mesmo com sequelas, após a alta, ele conseguiu contar detalhes sobre os suspeitos para a Polícia Civil, que acabou identificando os autores e prendendo todos ontem, viu? Isso acontecendo, então, na região metropolitana de Belo Horizonte. Nácia. Que história, hein, Luciana? Que história, né? Parece filme. Nasceu de novo. Obrigada, Luciana. O setor de materiais de construção comemora o aquecimento das vendas. Para alguns empresários, esse é o melhor momento da área há 3 anos. Nem precisa olhar muito para saber que este apartamento está em reforma. Aliás, o setor comemora o melhor momento desde 2014. Ainda longe do ideal, é claro, mas a recuperação é evidente. Realmente, o mercado está reagindo positivamente. Estamos caminhando para uma recuperação das perdas que tivemos. Outro fator importante que tem ajudado a aquecer o setor da reforma é uma mudança de hábito do brasileiro. Segundo uma pesquisa, antigamente o consumidor reformava seu imóvel a cada 10 anos. Hoje em dia, realiza pequenas mudanças a cada 6 meses. Hoje, com menos recursos, provavelmente eles estão priorizando, vamos reformar o banheiro, depois reforma a sala, depois reforma a parte externa da casa, depois a parte interna. Este hotel, por exemplo, teve apenas o hall reformado. Mas, de acordo com o arquiteto que idealizou o projeto, a pequena mudança transformou o local. O nosso objetivo aqui foi fazer um layout diferente, onde num só hall a gente criou vários ambientes. Em toda a reforma, os detalhes são fundamentais. Esta arquiteta, que comemora o aumento na demanda, lembra que a necessidade de se manter atualizado também ajuda nas vendas do setor. Hoje, também mais do que nunca, com a globalização, tecnologia, as pessoas estão mais inteiradas de tudo que tem acontecido no mundo, né? Elas acompanham mais. A expectativa é que o ano termine bem. Se nada atrapalhar, que 2018 tenha índices melhores ainda. Dá até para pensar em novas contratações. Normalmente, o segundo semestre é melhor do que o primeiro semestre. Então, vamos acreditar que esse ano ainda vai ter espaço para as vendas avançarem mais. Todo mundo conta os segundos para a nossa economia melhorar, é ou não é? E veja agora mais notícias que são destaque hoje no Noticiário de Minas. Foi aprovada em segundo turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte uma lei que garante mais transparência e controle em postos de combustíveis. Está prevista a cassação do alvará dos postos que comercializarem produtos adulterados, aqueles que não cumprem o padrão de qualidade da ANP, a Agência Nacional de Petróleo, ou de outra entidade credenciada. A nova lei seguiu para a sanção ou veto do prefeito Alexandre Calil.
Uma árvore de grande porte tombou sobre um muro e ainda atingiu o telhado de 2 casas. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira no bairro Carlos Prates, região noroeste de BH, em ponto de grande tráfego. A rua teve que ser fechada até que o corpo de bombeiros chegasse para fazer o corte da árvore. Prefeitura de Janaúba, no norte de Minas, anuncia que pretende fazer um acordo extrajudicial com as famílias atingidas pelo incêndio na creche Gente Inocente. O executivo quer a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nas negociações, que ainda não têm data para serem iniciadas. 11 pessoas morreram no incêndio, dia 5 de outubro, sendo 9 crianças, uma professora e o autor do crime. Depois do intervalo, você vai fazer um passeio pelo Parque Estadual do Biribiri, que recebe cerca de 50 mil visitantes todo ano. A vista é incrível e é bem pertinho da capital. Você vai ver a seguir. Para estimular o turismo rural, fazendas do período colonial têm sido restauradas e transformadas em hotéis. Além do contato com a natureza, os visitantes têm a oportunidade de conhecer um pouco do patrimônio cultural de lugares que fazem parte da história de Minas. E ó, gente, tem turista que coloca os pés na fazenda e desliga o celular. No município de Santana dos Montes, a 130 quilômetros de Belo Horizonte, um lugar aconchegante, com muita natureza, história e lazer. A gente veio procurar ter um pouquinho de paz, sabe? Fugir daquele estresse da cidade, ficar com a família. A fazenda existe desde 1742. Em 1800, a família Nogueira comprou o local, que hoje é tombado pelo Estado. É uma fazenda, assim como outras da região, que surgiram por causa do ciclo do ouro, mas não necessariamente porque tinha ouro na região, isso não é verdade, mas foi para abastecer de alimentos as regiões auríferas. Na década de 90, as instalações passaram por uma restauração e o local se tornou um hotel-fazenda. Os quartos foram adaptados da antiga estrutura. Os animais que antes trabalhavam na fazenda, hoje divertem os turistas. E a gastronomia é um capítulo à parte por aqui. Pratos típicos da culinária mineira servidos no fogão a lenha. E os queijos e doces produzidos na própria fazenda agradam a todos. Assim como a família Nogueira, muitos donos de fazendas de Minas Gerais decidiram investir no turismo rural. Eu não sei o que está acontecendo no mundo, não vi nenhuma notícia, celular, por mais que pegue, eu escondi o meu, entendeu? Tem estrutura para funcionar, mas a gente esconde para a gente desligar do mundo mesmo e relaxar. E ainda falando de turismo, você vai conhecer agora uma vila charmosa que preserva o estilo de vida de antigamente. As casas têm a mesma aparência, todas brancas e azuis. Bem pertinho, os moradores ainda têm o Parque Estadual do Biribiri, que recebe cerca de 50 mil visitantes todo ano. Onde fica esse pedaço do paraíso? Perto de Diamantina, a pouco mais de 300 quilômetros de BH. Viaje conosco em mais uma reportagem da série Malas Prontas, que mostra as atrações turísticas de Minas. E ó, quem mora nessa vila diz que não troca lá por nenhum outro lugar no mundo. Água cristalina e a vegetação típica do Cerrado formam verdadeiros oásis em dias ensolarados. O Parque Estadual do Biribiri tem piscinas naturais e belas cachoeiras, como a das Sentinelas e a dos Cristais. São 17 mil hectares de área preservada. Por ano, a gente tem em média 50 mil visitantes no parque. Ele foi criado mesmo com esse objetivo, a proteção dos recursos hídricos e da flora e da fauna da região. Wagner veio de Brasília e ficou surpreso com o que viu. Não esperava encontrar lugares tão bonitos como eu estou encontrando aqui. Bem no meio do parque, encontramos esta vila centenária. Uma igreja, uma escola e algumas casas fazem de Biribiri um lugar único. E o mais interessante é que há quase 50 anos está assim, praticamente deserto. Biribiri foi fundada no século XIX para abrigar os funcionários de uma das primeiras fábricas de tecido do estado. 600 famílias viviam e trabalhavam aqui. O vilarejo era até bem desenvolvido, tinha água encanada e conseguia produzir a própria energia, suficiente para manter a fábrica e as casas do lugar. Ela vinha deste gerador, que apesar de ter mais de 90 anos, continua ativo.
O único problema é que até hoje, em época de seca, a luz só chega depois das 6 da tarde. Porque não tem água, enquanto não chover, a gente fica aí. Das famílias que moravam no vilarejo, restou apenas uma, a da Sãozinha e do seu Adilson. Eles se conheceram ainda na infância, na escola, se casaram e criaram os 3 filhos aqui. Como os meus filhos eram mais novos, ainda tinha escola para eles. Depois eles foi crescendo um pouco, também teve que ir embora também. E aí sobrou só eu e o Adilson. E mesmo depois que a fábrica de tecido foi desativada, no início dos anos 70, o casal permaneceu na vila. O seu Adilson ficou responsável pela manutenção dos imóveis. Por 20 e tantos anos, depois que a fábrica parou, só na manutenção das casinhas. Agora, eles administram um dos únicos restaurantes da região que passou a viver do turismo. O trabalho mudou, a rotina também. Mas quando perguntamos se um dos dois pensa em deixar Biribiri... Quanta gente chega aqui e fala com você assim, vamos trocar para uma casa, para um apartamento lá em Belo Horizonte? Eu falei, não vou querer não. De jeito nenhum. Se eu tivesse 2 vidas, eram as 2 vidas que eu ia passar aqui. Bom viver onde a gente gosta, né? Pessoal, e uma pesquisa apontou o caminho da prevenção contra a depressão masculina. E a receita inclui encontros com os amigos. Quem traz os detalhes é o nosso colunista Paulo Navarro. Olá, nossos problemas acabaram? Parece piada? É verdade e já sabíamos há muito tempo. Estudo da Universidade de Oxford dá receita para a saúde. A recuperação mais rápida de doenças e prevenção da depressão. Abre aspas, os homens precisam sair para beber com os amigos ao menos 2 vezes por semana. Fecha. A prova é que a pesquisa também é válida para os que saem apenas para praticar esporte, etc. O importante é a companhia, a confraternização e não a bebedeira. 4 amigos são suficientes para as boas risadas. Outra grande verdade, 2 pontos. Risadas liberam as endorfinas necessárias para tirar o estresse acumulado. Já diziam os antigos, rir é o melhor remédio, rir é o melhor tédio. Ainda segundo a pesquisa, a maioria dos homens, por mais que queiram, não consegue conciliar seus casamentos e seus negócios com a vida noturna. 40% consegue a liberação de suas esposas para saírem 1 vez por semana. Outros 20% saem pouco ou nunca. Os outros 40%, os felizes que saem, mostram-se mais saudáveis. Já pra rua. E veja a seguir, Dia do Eletricista é comemorado com festa na capital. Os cafezais do sul de Minas já estão floridos. A chuva que era tão aguardada chegou e as flores anunciam a chegada de uma safra que promete ser mais um recorde. O que não agrada a todos, já que mais café na praça pode baixar o preço. A primeira florada da safra de 2018 já pode ser vista na região do sul de Minas. Com um suave perfume e uma beleza rara, podemos dizer que a florada do café é um espetáculo à parte da natureza. Após os botões abrirem, as flores duram no máximo 3 dias. Surpreendeu, né? Porque já deu bem café e dá de novo bastante café, né? Isso aí é muito bom, né? Para uma boa produção e faturamento na próxima colheita, depende de vários fatores. E muitas vezes quem dita a regra no mercado do café é o fator climático. Analistas internacionais chegaram a apontar nas últimas semanas que a próxima safra no Brasil poderia chegar a 60 milhões de sacas de café arábica e conilon, um recorde, já que a Companhia Nacional de Abastecimento estima a produção de 2017 em 45 milhões de sacas. Quanto mais café no mercado, menor será o ágio em relação ao preço dos cafés. O profissional responsável pela manutenção e instalação da rede elétrica das nossas casas, empresas e também da iluminação pública, que garante o bom funcionamento dos sistemas e dos nossos equipamentos, evitando acidentes graves, recebeu hoje uma homenagem. Porque nesta terça-feira é comemorado o Dia do Eletricista.
No dia do eletricista, nada de trabalho. Para comemorar a data, esta loja de materiais elétricos realizou um grande evento com diversas atrações. É o 4º ano consecutivo que a gente faz esse dia do eletricista. E esse ano a gente queria fazer uma homenagem diferente, a gente não queria falar de trabalho. Apesar dos fornecedores estarem todos aqui, a ideia foi não falar de serviço. Então nós criamos diversos ambientes, né, que esses fornecedores nos apoiaram com isso, e para dar um dia de lazer para ele. Amanhã tá todo mundo com energia renovada para trabalhar. Amanhã é para trabalhar bem. Teve gente que se divertiu bastante. Pô, rapaz, não tem coisa melhor para você desestressar, tirar o estresse e esquecer um pouco do trabalho, né? E eu tô levando um tempo de criança aqui. Para os mais vaidosos, cuidados com a beleza. Barba, cabelo e bigode sem pagar nada. Para tirar o estresse do dia a dia, sessão de relaxamento. O eletricista tem hora que ele fica muito estressado, às vezes muito serviço. Então é um momento de lazer, um momento de prazer, um momento familiar, junto com os companheiros que nós temos aqui. E teve celebridade marcando presença. Sheila Carvalho foi a convidada especial. Nada como uma pessoa elétrica ligada no 220 para estar aqui homenageando esse grande profissional, né? Que a gente precisa muito deles, são muito úteis para a gente. E chegou trazendo sorte. Sorteou uma viagem com acompanhante para Buenos Aires, fornecida pela empresa que organizou o evento. O sortudo foi o Samuel, que está na expectativa para escolher a acompanhante. Por enquanto tô solteiro e tal, né? Então vamos ver quem que eu levo ainda. Agora que a viagem garantida aparecendo na TV, acabou de aparecer aí. Uai, né? Vai que cola. Que bom ganhar um presente, né? Pessoal, e reitero aquele convite de sempre para você manter contato conosco pelo Band Zap. Anote aí o nosso número, é o 997727663. Viu algum fato importante? Manda pra gente. Nós estamos encerrando o jornal por aqui. Eu agradeço a sua atenção por hoje e conto contigo amanhã. Combinado? Boa noite.